E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ter a nossa nona aula, tá? Relembrando aí que a gente falou na aula passada sobre os compassos, né? Sobre as linhas divisórias. Então a gente vai falar sobre um assunto que faz referência à aula passada, que é fórmula de compasso. Então fique muito atento e vamos nessa. Muito bem, o que é a fórmula de compasso? Acompanhe aí no texto da apostila, na página 49. Fórmula de compasso é geralmente uma fração escrita no início da música. Fórmula esta que indica o tamanho ou valor, tá? Ignora aí a palavrinha calor, na verdade corrijam essa palavra valor do compasso. O número superior indica a quantidade de tempos ou batidas por compasso. Já o número de baixo nos mostra qual figura que valerá um tempo. Fique muito atento a esse assunto porque vocês vão levar para o resto da sua vida musical. Enquanto você estiver estudando música, praticando e tocando, você vai usar isso aqui. Como eu falei na aula passada, cada barra divisória contém uma quantidade de tempos, né? Que você define de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, você vai definir isso. E como que você define isso? Você define isso no início da sua partitura colocando uma numeração. Por exemplo, se você indicar no início da sua partitura o número 4, na parte superior, você está dizendo aqui que a cada 4 tempos você vai passar uma barra divisória. Então, dentro dos compassos, tem que ter 4 tempos ou 4 batidas. Nessa fração, nessa fórmula de compasso, existem dois números. O de cima, que eu já expliquei, indica a quantidade de tempos por compasso. E o de baixo vai indicar uma figura. Vocês vão lembrar agora da aula número 6, onde eu expliquei que cada figura tem um número representativo. E eu vou relembrar aqui agora. A semibreve é a figura de maior duração. É a figura que é considerada uma unidade inteira. Ela é a figura representada pelo número 1. A mínima é a metade da semibreve, tá? Então eu preciso de duas mínimas para ter o mesmo valor da semibreve. Logo, a mínima é representada pelo número 2. E assim sucessivamente, tá? Quem precisar, volta naquela aula e relembra isso. Eu vou colocar aqui os números representativos de cada uma. Semínima, 4. Cocheia, 8. Semicocheia, 16. Fusa, 32. Semifusa, 64. Bom, esses aqui são os números que representam as figuras. É mais ou menos uma chamada. Por exemplo, na chamada, na frequência, cada um de vocês tem uma numeração, né? O André é o número 1, né? O Breno é o número 2 e assim vai. Cada número representa alguém. Não quer dizer que você tenha esse valor, né? Você não vale 1 ou 2. A semibreve não vale 1, nem a mínima vale 2. Não é o valor. É apenas um número que representa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui embaixo o número 1, eu estou indicando a semibreve. Se eu colocar aqui embaixo o número 2, eu estou indicando a mínima. E assim vai. O número que vem aqui embaixo é o número de uma figura. Bom, mas o que acontece quando eu coloco aqui o número da figura? Quando eu coloco o número da figura aqui, automaticamente essa figura passa a valer um tempo. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui o número da cocheia, o número 8. A cocheia, nesta música, vale um tempo. Como o meu compasso cabe 4 tempos, eu posso colocar aqui dentro 4 cocheias. Cada cocheia dura um tempo. Então, como eu falei na aula retrasada, as figuras elas não têm uma duração, né? Você precisa determinar, você precisa dizer isso. E como é que você faz isso? É neste momento. Então, por exemplo, você disse aqui que você quer que a cocheia dure um tempo.
Se a cocheia dura um tempo, a semínima dura o dobro. Então eu preciso de 2 semínimas, cada uma valendo 2 tempos, para preencher esse compasso. E vou precisar de uma mínima, sozinha, para preencher esse compasso. Por quê? Porque se a semínima vale 2, a mínima vale 4. Vocês estão entendendo agora que as figuras elas podem ter durações diferentes e quem determina é a pessoa que vai escrever a partitura. Para que isso serve? Isso serve para adequar, né? Por exemplo, existem músicas que são muito rápidas, mas você quer escrever elas de uma forma mais fácil de ler. Então você só precisa alterar aqui, tá? A música permanece igual, mas o que vai alterar é as figuras que você vai usar para representar. Por exemplo, esse mesmo trecho musical, eu posso escolher representá-lo de outra forma. Por exemplo, eu posso descrevê-lo com a figura semínima. Vou colocar aqui 4 por 4. O número de cima indica quantos tempos tem dentro de cada compasso. E o número de baixo indica a semínima, que vai valer um tempo. Então eu posso representar esse mesmo trechinho utilizando outras figuras, né? Utilizei 4 semínimas. Cada semínima vale um tempo. Aqui eu vou colocar 2 mínimas. Cada mínima vale 2 tempos. E aqui uma semibreve. A semibreve vai estar valendo 4 tempos, o dobro da mínima. Vocês estão entendendo? As figuras elas assumem durações diferentes de acordo com a sua música, o que você vai querer, né, na hora que você estiver compondo, escrevendo. Então você pode usar esse recurso para facilitar a leitura de quem vai ler a sua partitura, tá? Então acompanhe agora o texto que está aí. Exemplo 3. 3 tempos por compasso, é a quantidade. Então é o número de cima, ele vai indicar a quantidade de tempos por compasso. E o número de baixo, o número 4, é o número representativo da figura que vale um tempo. O número 4 representa a semínima. Então, agora vocês estão entendendo do que esse texto está falando, né? A numeração de cima indica quantos tempos por compasso, a numeração de baixo indica uma figura, uma dessas figuras, e automaticamente a figura que for descrita aqui valerá um tempo. A fórmula de compasso é escrita apenas uma vez, no início da música. É válida para toda a partitura ou até que a nova indicação de compasso apareça. Então, vamos lá. Você colocou aqui no início da música a sua fórmula de compasso 4/8. Então, durante toda a sua música vai ser 4/8, a menos que no meio da música você queira mudar, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar uma barra dupla, que eu expliquei na aula passada. Ela indica uma troca de trecho, né? Coloque uma barra dupla e faça a indicação do novo compasso que você quer alterar no meio da sua música. Isso acontece bastante. As fórmulas de compasso mais usadas são as de denominador 4, que representa a semínima, que é a quarta parte da semibreve. Daí o número 4. Portanto, só uma observação, ele dá uma palavra nesse texto que se chama denominador, tá? Existem 2 termos que a gente usa, é o denominador e o numerador. Como vocês já devem estudar na escola, né? Na aula de matemática, a fração ela tem um numerador e um denominador. O número de cima é o numerador. E o número de baixo, denominador. Ok? Então, o numerador indica a quantidade de tempos por compasso. O denominador indica uma figura que vai valer um tempo. Então, por exemplo, 4 é igual a 4 tempos por compasso. A gente chama isso aqui de compasso
quaternário, porque são 4 tempos. Então, se você ouvir por aí alguém falar, vamos tocar no compasso quaternário, você já tem que lembrar que é um compasso de 4 tempos por compasso. E o 4 de baixo está se referindo à semínima, que vai valer 1 tempo. Como vocês podem ver nesse exemplo que está aí aparecendo para vocês, tem um compasso 4x4, que a gente chama de quaternário, independente do denominador, esse compasso ele é quaternário porque o numerador é 4, tá? Então aqui pode ser qualquer uma das figuras no número de baixo, no denominador, mas se o numerador for 4, ele é quaternário, que é a quantidade de tempos por compasso. Então nesse exemplo você tem aí o compasso 4x4. A gente sabe, já expliquei, que o compasso 4x4 são 4 tempos por compasso e a figura que vale 1 é a semínima. Então tem aí 4 semínimas, uma no tempo 1, uma no tempo 2, uma no tempo 3 e outra no tempo 4. Na sequência tem ali 2 mínimas, cada mínima vale 2 tempos, então eu tenho o tempo 1 e o tempo 2 é a primeira mínima, o tempo 3 e o tempo 4 é a segunda mínima. Por último eu tenho uma semibreve, né? Ela sozinha ocupa os 4 tempos. Bom, uma vez que o numerador pode ser qualquer quantidade de notas, todos os números podem ali ser escritos, porém, nem todos funcionam. Por exemplo, imagine que você vai compor uma música e você escolhe para numerador o número 1. Então você coloca aqui 1. Significa que a cada compasso, né, a cada tempo, um tempo, você vai passar uma barra divisória. E aí você vai começar a sua música. Não fica legal, tá? Não é uma coisa que a gente use, tá? É contraproducente, não façam isso. Os compassos que funcionam, os numeradores, tá descrito aí na apostila, só que tá descrito ao contrário, tá? Tá dizendo aí os denominadores, mas na verdade é os numeradores, os números de cima, que são mais usados, é o 2, 3, 4, 5, 6, o 9 e o 12. São os mais frequentes. Já os denominadores, aí está escrito errado, tá pessoal? Está escrito numerador, mas é denominador. Os denominadores mais usados são os números 4, que é a semínima, e 2 para a mínima. Façam aí essa correção na apostila. Aonde está escrito denominador, coloque numerador. E aonde está escrito numerador, coloque denominador. Faça uma inversão das duas palavras. Aqui ficou um erro de digitação. Na continuação, na página 50, a gente vai ver um quadro que está descrevendo aí a semibreve, que é a unidade inteira representada pelo número 1, como eu expliquei na aula retrasada e como está aqui já colocado para vocês não esquecerem. Os números representativos das figuras, né? A mínima, ela vale a metade da semibreve, logo a mínima, eu preciso de 2 mínimas para ter a mesma duração da semibreve, então é representada pelo número 2 e assim vai, né? Aí tem uns exemplos, os exemplos de algumas fórmulas de compasso. Primeiro exemplo, compasso binário. Atenção, quando eu me refiro a compasso binário, eu estou me referindo ao número 2 como numerador. Então isso não é difícil de lembrar, tá? Você pode pensar aí, bicampeão, bipolar, então são 2, tá ok? Então, por exemplo, aí está dizendo assim, compasso binário, né? Compasso de 2 tempos, cuja o denominador, que é o número de baixo, é o 4. Aí a gente vai olhar aqui, qual é o número 4? É a semínima. Logo, a semínima é a figura que vai valer 1 tempo. Bom, então nesse compasso aí, ele colocou 2 semínimas. Porque o meu compasso é binário, só cabem 2 tempos. 2 semínimas, exatamente aí. O próximo exemplo é um compasso binário também, mas ele é 2 por 2. Cabem 2 tempos nesse compasso, mas a figura agora que está valendo 1 tempo é a figura número 2. Vamos ver quem é a figura número 2? A mínima. Logo, a mínima vale 1 tempo. Como esse compasso cabe em 2 tempos, foi colocado aí 2 mínimas, ok? O terceiro exemplo é um compasso ternário. Memorizem isso aí. O compasso
de 4 tempos é o quaternário, o compasso de 2 tempos é o binário e o compasso aí agora de 3 tempos é o ternário. Está escrito 3 por 2, 3 ternário, 3 tempos por compasso, e o 2 está representando a figura, vamos ver aqui, a figura representada pelo número 2 é a mínima. Logo, a mínima vai valer 1 tempo. Então, nesse compasso, pode ser colocado 3 mínimas, cada uma na duração de 1 tempo. No próximo exemplo, temos o compasso 3 por 4, né? Também é um compasso ternário, só que agora a figura que vale 1 tempo é a figura representada pelo número 4. Quem é a figura representada pelo número 4? É a semínima. Logo, a semínima passa a durar 1 tempo. E aí ele colocou 3 semínimas dentro desse compasso. Por último, temos o compasso quaternário. Quaternário é 4 tempos. E a figura que está representada aí pelo número 4 é a figura semínima, né? O denominador 4 está se referindo à semínima, logo a semínima vale 1. Então ele colocou 4 semínimas dentro desse compasso. Então, recapitulando, esse assunto ele é um pouquinho complicado, então façam as atividades para decorar, para aprender isso aí, tá? A fórmula de compasso é essa fração que a gente coloca lá no início da música. Então, a primeira informação da partitura é a clave, que vai dizer, né, quais são os nomes das notas, determina o nome das notas. A segunda informação que vai vir aqui, no caso, é a fórmula de compasso. Tá? E o número de cima indica quantos tempos tem entre cada barra de compasso. No caso aqui são 4 tempos. O número de baixo indica uma figura, né, um número representativo das figuras. Eu vou inverter, vou colocar aqui um número que a gente usa pouco, mas que é possível. 64. Professor, 64? Sim, 64 é o número representativo da semifusa. Não é muito usado, né? Como está aí na apostila, o que a gente mais usa para denominador é 2 ou 4, certo? Mínima e semínima, geralmente. Mas se você estiver tocando uma música e aparecer lá na música o número 8, por exemplo, você tem que lembrar que é a cocheia. Se aparecer 32, você vai ver que é a fusa. Então fique bastante atento, porque esse número que aparece aqui está se referindo a uma figura, nesse caso aqui a cocheia, e a cocheia vale 1 tempo. Bom, pessoal, façam os exercícios da apostila, tá? Para que vocês fixem melhor esse conteúdo, estudem bastante, revisem essa aula novamente. É uma aula muito importante, vai servir para todo o curso e toda a vida, a trajetória musical de vocês. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente fica por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.